Ó, Leandro já tá aqui. Esperar o povo entrar na sala. E aí, galera, bom dia. Já vou tentar marcar aqui. A nossa live hoje é sobre aparelho respiratório. Inclusive, essa semana eu falei de rinite e sinusite com vocês. E aí eu vou subir hoje essa live, tá? De rinite e sinusite. E aí, deixa só eu fixar aqui para vocês saberem o que a gente vai falar. Deixa eu tentar. Tô com medo de mexer aqui e o tripé desmoronar. Aí deu certo. Deu certo. Então, hoje eu chamei o farmacêutico, professor, mestre, doutor, o Leandro Medeiros, meu amigo já de longa data, para falar um pouco sobre aparelho respiratório, porque eu assisti uma aula dele no congresso, né, no Arnold Conference, e eu gostei muito do que ele trouxe lá na aula. E eu acho que é muito importante vocês, tanto profissionais da área, né, da saúde, quanto leigos, saberem do que o Leandro trouxe para a gente de evidências científicas dentro da medicina, dentro da farmácia, dentro da nutrição também, sobre ervas, né, sobre fitoterápicos que auxiliam no tratamento de alterações respiratórias. Então, bronquite, resfriado, rinite, sinusite, como eu falei com vocês essa semana, tá? Então, deixa eu chamar ele aqui, que eu já vi que ele tá aqui. Nunca fiz uma live com o professor Leandro, tô até nervosa. Ele tá chegando. Márcia, curso de Natiara é maravilhoso. Tamo junto, Márcia. Oi, Oi, Leandro! bom dia. Bom dia! Caí da Como cama para caí da cama para falar com vocês aqui. tu sabe que eu botei a live mais tarde por causa de você, porque minhas lives são 9 da manhã. 9 da manhã? Você não está respeitando Dinatiária. Gente, o que é que vocês fazem antes Ó, desse horário? hoje eu já levantei cedo, Ah, fiz o meu Dinatiária, depois eu assisti já 2 aulas de Chesterton, que eu tô lendo agora. Depois, aulas, vídeo, né? Não foi o livro, não. Ainda vou ler mais um capítulo hoje. Já fiz um material para subir para a galera do meu Telegram sobre sinusite. Acabei de aham. terminar agora e agora estou aqui com você. O Caramba, dia que rende, produtiva. o dia rende muito mais quando a gente acorda cedo, Leandro. Não, então, eu gosto mesmo, assim, mas eu confesso que eu tenho tido muita dificuldade nesses últimos tempos, porque A maioria. muita demanda urgente, enfim. A Mas eu maioria tava indo tem bem. tido. 5h20 da manhã eu tava de pé já, 6 na academia. Aliás, saudades da academia. Arrasou. Espero que a gente consiga voltar em breve, né? A vida normal. Vamos ver. É. Bom, como eu já disse, o Leandro é farmacêutico e ele também tem alguns cursos, né, Leandro? Fala um pouco dos seus cursos aí para minha galera conhecer. Bom, gente, eu sou professor universitário, eu sou da Universidade Católica de Pernambuco, mas eu tenho uma empresa de cursos também, né, onde eu faço meus cursos livres, e são cursos voltados para a orientação para o uso racional de medicamentos, né, e isso independente se você é nutricionista, se você é médico, se você é farmacêutico, porque cada um tem a sua competência, né, por exemplo, se você fala em fitoterápicos, você fala de medicamentos, né. Então, é preciso racionalizar a sua utilização. E essa é a minha pegada, é o que eu faço, é o que a gente pesquisa, inclusive, na própria universidade, pela Liga Acadêmica de Fitoterapia Médica. E eu estou lançando agora um curso que já estava lançado em 2018, mas eu estou reeditando ele, então em poucos dias ele vai estar bem ativo, que é um curso de prescrição em fitoterápicos e nutracêuticos. Vai Muito bom rodar, esse curso. Perfeito. ele vai rodar em breve, questão de poucos dias a gente começa a divulgar, né? Estamos só fazendo pequenos ajustes e pela BF a gente vai lançar o curso de cannabis medicinal. Que legal. Eu vi isso lá no dia da É, é, conferência, mas eu não prestei atenção direito. Vai ser um curso só sobre cannabis? Tá. só, da planta à prescrição. Então a gente vai ver as diferenças das espécies, se isso Só realmente... avisando aqui pra galera que não é um curso para ensinar você a fumar cannabis, tá? É um curso sobre o uso medicinal da cannabis. Exatamente. Bom, Se para quiser vocês, fumar, problema seu. para vocês não ficarem muito felizes. É um curso, de fato,
para uso terapêutico, né? Então a gente Sim, sim. vai ver as questões relacionadas aos benefícios em saúde, né? Inclusive para alguns poucos pacientes, né? Não agora, porque a galera não está conseguindo viajar, mas para alguns poucos pacientes, eu, inclusive, quando eles iam viajar para Londres, enfim, Estados Unidos, às vezes eu prescrevia também o cannabis, né? O óleozinho, né? Sem lá o THC? aqui é o THC, eu ia falar TDAH, ó. Sem o THC, para alguns casos como fibromialgia até, né, que a gente vê alguns resultados interessantes, para também alterações neurológicas, né, mas não é esse o assunto aqui hoje. O assunto é respiratório. Então, eu trouxe o Leandro para falar aqui um pouco com a gente, porque eu achei muito interessante a aula dele, né? Que ele começou mostrando o que geralmente leva o paciente mais à procura do médico, né? Quais são as alterações? Bronquite, rinite, sinusite, né, Leandro? Algumas infecções também de vias aéreas superiores, infecções de vias aéreas superiores. E ele deixou bem claro, né, Leandro, que o tratamento, claro, é com o médico, de preferência o otorrino. Tá? Não é comigo não, gente. O meu tratamento nesse caso é só complementar. E aí o Leandro trouxe uma lista de fitoterápicos que podem auxiliar, inclusive na prevenção, né, Leandro? E aí Uhum. eu queria saber o que você tem aí para falar para o pessoal sobre esses fitoterápicos que você trouxe para a aula. Legal. Antes da gente até mesmo falar sobre os fitoterápicos, eu acho que é válido a gente pensar no porquê que a pessoa está querendo usar o fitoterápico, né? Sim, Existe claro, né, uma contribuição muito importante da fitoterapia quando você tem sintomas respiratórios, que podem ser tanto das vias superiores, né, que é o trato respiratório superior. O que seria isso, né? As fossas nasais, faringe e laringe, né? Da traqueia para baixo é o trato respiratório ou vias aéreas inferiores, né? Então você pode ter infecções nesses dois compartimentos. Quando é normalmente na infecção ou qualquer outro problema que não é infecção, pode ser uma alergia, né? sim, Pode ser uma irritação de vias superiores, aí normalmente quem trata é o otorrino, e se for para vias inferiores é o pneumologista, né? Mas sim, muitas vezes, e aí eu falo já um pouco da prática da farmácia, né? Porque a farmácia ela se reinventou nos últimos anos e hoje ela é um estabelecimento de saúde. E os farmacêuticos, eles podem e devem fazer o atendimento dessas demandas iniciais. É como se você tivesse um problema de saúde e você pensa, pô, eu estou com esse conjunto aqui de sintomas, eu tenho tosse, eu tenho febre, o que eu vou fazer? Bom, ele pode, de fato, procurar um serviço médico nesse momento, mas relacionado à atenção básica, né? Não é recomendável que a sim, pessoa vá para o hospital para um problema sim. simples, muitas vezes. Inclusive, Mas, na atenção básica, o próprio farmacêutico pode atender esses casos. exatamente, exatamente. E aí, só que muitas vezes você não tem uma unidade básica de saúde ali para você ser atendido, então você pode ir na farmácia, né, que é a Ah, empresa, legal. isso, que ela trabalha com essa proposta também. Então lá a gente vai Ah, tá. fazer uma identificação do que é aquele quadro. Se é um quadro leve, se é um quadro que nós classificamos como autolimitado, ou se é um quadro que exige uma atenção médica mais importante, né? Sim, Então, por exemplo, a tosse é um dos sintomas mais frequentes que a gente tem, né, quando a pessoa procura um serviço de saúde. E ela pode ser classificada de três formas, né? Dependendo especialmente da duração, né? Ou seja, pelo padrão temporal dela. Se é uma tosse que tem menos de 3 semanas, ela é chamada de uma tosse aguda. Se essa tosse ela vai de 3 semanas, ela entra na terceira semana, mas ela entra até a oitava semana, nós chamamos ela de subcrônica. E se a pessoa evolui para uma tosse acima de 8 semanas, nós chamamos isso de tosse crônica, né? E claro que para cada modalidade dessa de tosse, para cada tipo de tosse, a gente vai ter agravos em saúde e riscos, né, sim, diferentes. E formas de tratar também diferentes. Normalmente, essas tosses, né, dentro dessas classificações, apresentam sintomatologias um pouco diferentes, né, ou estão associados a também situações diferentes. Por exemplo, uma tosse aguda, usualmente ela está relacionada a uma infecção das vias aéreas inferiores, né?
E pode ser também algum tipo de exacerbação de doenças que são subjacentes, tipo asma ou a própria DPOC, né, se a pessoa tiver, Sim. né? Aí tratou, resolveu, ok, isso é uma coisa. Se ela não conseguiu tratar, se ela avança para a terceira e até a oitava semana, aí você já tem um conjunto de outras coisas que devem ser avaliados. Então, o paciente ele aumenta um pouco mais o seu risco. Se ele entra na forma crônica, mais ainda. Então, Uhum. na prática, quem está fazendo o... E essa é uma conversa boa para quem é profissional de saúde, mas para quem também não é. Porque Sim. isso ajuda muito a gente a pensar sobre como manejar, né? Porque tem uma dimensão na saúde importantíssima, que é a do autocuidado. Sim. As pessoas precisam ter compreensão sobre si próprias, né? Elas precisam entender melhor e analisar melhor o que sentem para que ela decida melhor também, para onde ir, a quem procurar e, se for o caso, fazer o autotratamento, porque é um componente importante dos sistemas de saúde, né? Então, na prática da farmácia, isso é legal porque tem muita dessa interface, né? A gente tem normalmente a seguinte experiência. Quando o paciente chega com tosse na farmácia, a gente tenta avaliar esse padrão temporal, né? Mas aí primeiro verifica toda a história médica, né? Avalia tudo que o paciente está trazendo, essa história clínica, melhor dizendo, do paciente, incluindo tudo que ele está consumindo em termos de medicamentos, porque tem medicamentos que podem provocar tosse, né, Pri? Sim. Então, depois que ele passa a analisar esse contexto, aí ele vai entender se tem alguma situação de alerta. Das situações de alerta que a gente destaca, nós temos, por exemplo, uma febre, quando ela se encontra acima de 39, ou igual a 39,4, usualmente. Quando essa tosse dura mais de 7 dias, ou uma tosse que dura mais tempo, mas ela é intermitente, né? E outras situações específicas, tipo uma tosse acompanhada de outros sintomas, como falta de ar, dor no peito, sudorese noturna, uma cefaleia que persiste, né? Quando você produz muco, isso também é um sinal, porque usualmente está relacionado a uma infecção de fato. Quando você tem uma gripe ou resfriado de forma repentina, né? Ou então quando você tem a utilização de medicamentos que podem provocar tosse, como alguns antipertensivos podem fazer isso também, ou engasgo, ou qualquer outra coisa. Então, situações como essas devem ser manejadas de uma forma bem responsável pelo médico especialista de acordo com aquela sintomatologia, né? Quando o paciente está usando, por exemplo, uma classe de medicamentos chamados de inibidores da ECA, a enzima conversora da angiotensina, em torno de 20% dos pacientes que fazem uso desses medicamentos apresentam uma tosse seca. Sim. Né? Quando você tem um refluxo gastroesofágico, como a lealterapia, né? Tô falando aqui. O refluxo gastroesofágico pode provocar uma resposta Sim. também que provoca a tosse, né? Via nervo vagal, via agressão faríngea. Você tem vários tipos de desfechos diferentes. Então, você tem que manejar a causa, né? Tem que tentar identificar a causa. Agora, quando você vai tratar uma tosse, aí, se o paciente não apresentar esses sintomas de alerta, né? Aí a pessoa ela pode tratar de acordo com o que ela está apresentando ali. Por exemplo, é uma tosse que não ela pode ser produtiva, que é aquela tosse que normalmente acompanha catarro, né? Sim. Acompanha depressão, ou não produtiva, que é quando não acompanha. Aí você vai tratar primeiro o que é básico e sem usar nada, sem usar planta nenhuma, sem usar medicamento nenhum, que é o que nós chamamos de manejo não farmacológico. Aí esse manejo farmacológico envolve o repouso, envolve a hidratação e envolve, se necessário, uma nebulização, para você melhorar a hidratação das vias respiratórias, né? E se necessário, aí você pode usar algum tipo de produto que seja descongestionante, caso haja a necessidade de usar, caso as vias aéreas superiores estejam bloqueadas, né? Você pode usar um outro tipo de medicamento antialérgico, que pode ser útil até para dar uma acalmada na tosse, mas pode ser útil também para fazer você dormir melhor. Sim. Aí normalmente a gente usa os de primeira geração, né? E se melhorar os sintomas, aí está resolvido, né? Agora, quando você tem uma tosse seca associada a sintomas gripais, às vezes aparecem dores musculares, calafrios, febres, aí você vai tratar essa outra tosse de uma outra maneira. E aí o manejo não farmacológico é importante, você pode pensar em utilizar alguns produtos que tenham também uma ação mais antitussígena, né?
e direta. Então, você pega o dextrometorfano, que é um deles, é um fármaco, né? Não é planta, mas existem outras plantas que têm uma ação antitussígena que eu vou falar para vocês agora. Então, isso explica mais ou menos o seguinte, em resumo. O sintoma, ele não deve ser tratado de imediato, assim, como tem um A, vou tratar com B. Não, você tem que entender o que antecede a causa. aquilo. Alguém até escreveu aqui agora, né? Eu tinha muita bronquite na infância, não sei o quê, e aí depois que eu tirei o leite, eu percebi que melhorou. Pode ter sido leite? Pode, né? Inclusive, até falei aqui, o leite está mais associado com rinite, até falei num post anterior, mas pode ter sido qualquer outra coisa. E também, quando a gente cresce e vira adulto, né, algumas dessas alterações que acontecem na infância com recorrência não ocorrem mais na vida adulta. Então, isso também tem que ser levado em conta, né? E outra coisa que acontece bastante também, que a gente pode mencionar em termos de sintomas, é a parte de espirro e congestão nasal. É uma outra situação também presente, né, muito frequente, e ela também deve ser manejada de formas diferentes. Então, se você tem um espirro e uma congestão nasal, por exemplo, que passa 10 dias, se trata de um espirro e congestão nasal em crianças abaixo de 2 anos ou idosos acima de 75, é preciso encaminhar para o médico. Você não deve fazer o autocuidado, e quem é farmacêutico nesse caso não deve também fazer a prescrição, porque existem outros quadros sintomatológicos, outros agravos em saúde que devem ser avaliados com um pouco mais de atenção por um especialista na área, né? Aí você obtém quem é profissional de saúde, né, vai obter a história clínica do paciente e aí vai ver se tem alguma situação de alerta. Para a congestão nasal e para o espirro, dor torácica, febre acima de 38 graus, que persiste por mais de 24 horas, uma dor de cabeça que persiste mais de 15 dias, uma tosse que persiste mais de 14 dias. Tudo isso são exemplos de sinais de alerta que devem ser levados em consideração para você encaminhar para o médico e não tratar. Porque se você trata, provavelmente você só vai tratar o sintoma, mas você não vai identificar a causa que precisa ser identificada nesse caso, já que se trata de uma situação que representa mais risco em saúde. Só um minuto. Tá. Aqui uma tosse relacionada a uma irritação na faringe. É bom explicar. É bom explicar, Não, eu acho que eu até já tive o Covid, viu? Em março eu fiquei derrubado, nossa senhora. Você ficou quanto tempo gripado? 2 semanas com sintomas gripais, febre, fadiga. Tempo. Não tive tosse, mas tive uma fadiga, uma congestão nasal que eu nunca tive na minha vida, assim. Sim. E foi... Mas agora que a gente já tem uma oferta maior de testes, eu vou buscar fazer a sorologia para ver se eu tenho ver, né? Os anticorpos, É bom, porque aí você também volta mais à sua vida normal, né? Porque teoricamente. Teoricamente. Tem um parênteses que eu acho que é importante a gente mencionar sobre isso, porque o Covid é um tema que se relaciona com da nossa live, né? Mas ontem, eu inclusive falei de uma notícia, eu expliquei num videozinho no IGTV sobre uma notícia que saiu na Coreia do Norte, do Norte e do Sul. A do Norte a gente não sabe muita coisa sobre ela, mas a do Sul. E eles pegaram pacientes que tinham sido retestados, que tinham sido curados do Covid-19, recuperados, mas que foram apresentados novamente como positivos. Sim. E, na verdade, o que foi constatado foi que ali foi uma falha analítica. Ali foi uma detecção, de fato, de fragmentos do RNA do vírus em células humanas, né? Eles detectaram a partir do PCR. Só que, quando eles fizeram a biópsia, nesses pacientes, eles removeram células pulmonares e aí verificaram que não tinha vírus vivo. Então, isso foi em 260 pacientes. Isso deixa a gente um pouco mais tranquilo, porque não há ainda uma comprovação de que a gente não vai ter a recidiva, né? Ou a reinfecção. Sim. Agora é acompanhar no longo prazo, mas até então, estamos voltando. Então, no caso do espirro e da congestão nasal, a gente tem também várias plantas que podem ser úteis, né? Então, se você passou por tudo isso, não tem sinal de alerta, não é criança abaixo de 2 anos, não é idoso acima de 75, então você pode pensar em utilizar. E aí, vale muito a pena a gente refletir que na dimensão do cuidado em saúde, tem um ponto fundamental que deve ser levado
que deve ser colocado à mesa pelos profissionais, que é a preferência do paciente. Uhum. Tem pacientes que preferem tratamentos, entre aspas, naturais. Sim. Tem pacientes que não preferem. Então, se você não leva isso em conta, você pode influenciar sobre o resultado. Sim. Porque quando ele tem muita expectativa sobre um tratamento natural e você prescreve outro, é possível que a pessoa tenha menos resultado clínico porque ela apostava em outra coisa e vice-versa, né? Então, assim é com emagrecimento também, né? Pois é, pois é. Então, coisas que devem ser feitas sim, tá? Manejo não farmacológico, mais uma vez. É importante aumentar muito a hidratação do paciente, nesse caso de congestão nasal, para favorecer, de fato, a lubrificação, a fluidificação das vias aéreas, né? Não é um organismo único que vai dar conta, mas ele ajuda, né? Ajuda bastante, inclusive. Então, consumo até de chás. Sim. O interessante é que vai uma dica boa. Para quem tem congestão nasal, os chás são importantes porque a temperatura quente ela favorece a descongestão, o descongestionamento nasal. Sim. Né? E eu, particularmente, tenho uma experiência muito boa com chá de gengibre. Por dois motivos. Porque o gengibre, ele tem... Eu vou falar na visão da fitoterapia científica. Aí você pode abordar com base na Ayurveda. Mas o gengibre tem duas coisas interessantes. Quando você usa o chá, tem o impacto da bebida quente, mas a segunda questão é porque o gengibre tem uma ação estimulante sobre o organismo via aumento de catecolaminas, isso já se sabe. Então ele aumenta a resposta noradrenérgica do corpo. Uhum. Ao fazer isso, o que ele promove? Vasoconstrição. E nessa vasoconstrição, você reduz a quantidade de líquido que sai da mucosa nasal para fora. Você reduz o exudado. Então, isso reduz significativamente a congestão. Então, eu tenho uma experiência boa. Ó quem tá aí. Tá aqui do lado, na live. Além das outras medidas de limpeza, né, do ambiente, enfim, repouso também, às vezes é necessário fazer. Agora, quando a gente pensa nas plantas que são úteis para doenças respiratórias, existem algumas que podem ser mencionadas aí como tratamentos, às vezes até de primeira linha, para recuperar os sintomas mais simples, né? Porque são tratamentos mais simples. Então você vai tratar o problema de acordo com o que ele pode apresentar, de acordo com o que aquele produto, né, pode apresentar em termos de benefício. Então você tem os expectorantes, por exemplo. O que é uma planta com ação expectorante? É uma planta que tem a proposta de melhorar a saída desse material, né, desse muco que está preso nas vias aéreas. Né? E você tem dois tipos de plantas expectorantes. A primeira é o que nós chamamos de mucolíticos e o segundo é o que nós chamamos de mecânicos. Dos mecânicos, a gente tem pouca coisa disponível no Brasil. Existe uma catalogação maior de plantas que estão mais disponíveis em outros locais, em outros territórios, em outros países. Descobri, inclusive, essas plantas na sua aula, porque eu desconhecia elas. A IPECA é uma delas que está presente no Brasil, né? Mas normalmente esse é um mecanismo que está muito ligado a uma ativação de vias eméticas, inclusive. Tem uma conexão entre tosse e êmese. Uhum. E a IPECA é usada em doses mais altas para aumentar a náusea, para induzir vômito mesmo, quando você se intoxica. Sim. Mas em doses mais baixas ela tem uma ação expectorante, né? E a polígala também é outra planta também utilizada, né, nesse sentido. Agora, dos mucolíticos, esses são mais disponíveis no Brasil, e a gente tem, por exemplo, clássicos, como o próprio gengibre. Nós temos plantas que são fontes de óleos essenciais, como é o caso do anis estrelado, a canela, a erva doce e o alho também, né? Então, essas plantas têm um papel expectorante importante. O alho talvez seja o mais estudado entre eles, como proposta expectorante. E o alho tem inclusive uma recomendação por parte da Anvisa, porque o uso oral do chá já representa uma ação expectorante importante a partir do que nós chamamos de uso tradicional reconhecido. Então, e além disso, o alho tem uma outra vantagem, que é o fato dele ser um excelente antibacteriano. Sim. E
alguns estudos mostram também efeito antiviral. Então, chá de alho Antiparasitário também. Bem também, legal. antiparasitário, antiprotozoário também. Então, ele tem uma versatilidade microbiológica, né, digamos assim, mas ele também tem uma versatilidade no sentido de melhorar a resposta do organismo para que haja uma expectoração mais fácil, né? E normalmente Sim. esse mecanismo acontece de fato no caso do alho, né, ele pode ser classificado como uma especiaria picante, digamos assim, realmente por uma irritação reflexa na mucosa digestiva. Tá? Aí tem Sim. uma ideia também de comunicação via nervo vagal, enfim. Então, essas são plantas que têm uma ação expectorante importante, tá? São os destaques aí pra gente. Agora, oi, Pri. Eu até anotei umas aqui que você falou nessa Uhum. questão mucolítica na aula, né? Que foi o anis, que você disse agora, Uhum. a canela, erva doce, gengibre e alho. Então, eu vou aproveitar até no final da nossa live, vou dar algumas indicações ayurvédicas que eles usam muito isso, né? Principalmente para Perfeito. resfriado comum. E aí eu vou falar um pouco disso no final. Aí pode Perfeito. prosseguir. Aí você tem outro... E quem tem algum conhecido que tenha problema crônico, principalmente, né, de alteração de aparelho respiratório, clica aqui nesse negocinho aqui, no aviãozinho, manda para a pessoa, né, gente? Porque o que a gente está falando aqui é para todos. Não é só para os profissionais da área da saúde. Então, e aí tem outro grupo de plantas que tem uma ação mais inespecífica, porque elas agem de formas diferentes e têm desfechos também diferentes em relação a doenças respiratórias. Então, vamos mencionar aqui algumas, tá? Eu vou fazer um bate-bola aí falando sobre algumas delas. A primeira, que não está disponível no Brasil como planta mesmo, in natura, né? Mas ela está presente como medicamento fitoterápico. É a Petasites híbridos. Essa planta, ela também é chamada de Butterbur, é um nome em inglês. Essa eu não conheço. É uma planta nativa da América do Norte, né? E lá realmente foi um produto muito estudado para sintomas respiratórios, para melhora da imunidade, enfim. Mas a evidência positiva dessa planta é para rinite alérgica, veja, que é outra coisa, é outra parada, é imunomodulação. Então ele pode reduzir, por exemplo, a atividade da histamina no organismo e pode melhorar os sintomas da rinite, né? Ela é eficaz nesse sentido, tem estudos clínicos que reforçam esse benefício. Outro processo alérgico também beneficiado com a Petasites é a conjuntivite alérgica também, né? Porque às vezes eclode, né? Você tem uma alergia de tecido mole na faringe, né? Mas você pode eclodir para outras mucosas, né? Ou na região ocular também é possível. Eu tinha muito, eu sofria de rinite alérgica, bronquite e tinha conjuntivite. Era muito... O combo completo. Um combo completo. Na minha infância foi isso aí. E tem estudos inconclusivos sobre a melhora da asma brônquica também. Melhora em que sentido? É redução do tempo de recuperação e a melhora dos sintomas, tá? Mas ainda são inconclusivos nesse sentido. Mas para essas outras duas finalidades, para rinite e para conjuntivite alérgica, é uma planta excelente. Então, dos fitoterápicos que existem, é uma opção antialérgica. Podemos entender dessa maneira, tá? Tem alguns cuidados que se deve ter em relação a ela, porque a gente tem medicamentos industrializados no mercado e esses medicamentos têm esse cuidado de não conter um determinado grupo de substâncias que a planta apresenta que tem uma ação tóxica para o fígado. Ou seja, quando você vai fazer o extrato, você tem que concentrá-la naquilo que é importante concentrar, que é o que vai levar ao efeito farmacológico da planta, né? O marcador principal é a petazina. E tem que remover aquilo que é tóxico, que no caso são os derivados, um grupo de alcaloides que a planta apresenta e que não são saudáveis para o fígado de forma nenhuma. Então é isso, tá? Aí a gente tem realmente uma espécie segura nessas condições e eficaz nessas condições. Então, para citar, essa é uma das plantas com ação antialérgica mais importantes que a gente tem. A equinácea, né, é uma outra planta também que tem uma pegada imunomoduladora importante. Ela é estudada... Essa é ótima. Pois é. E ela é estudada tanto em pessoas com doenças,
como em pessoas que têm pequenos problemas de saúde ou condições sindrômicas. Por exemplo, galera da esportiva gosta muito dela, porque ela já foi investigada na melhora da imunidade de atletas. O exercício físico de baixa e moderada intensidade pode levar a uma melhora da imunidade. Agora, Sim. a alta intensidade, ela pode promover uma imunodepressão ou imunossupressão no paciente, né? Que pode ser leve, pode ser moderada e pode ser grave também. Sim. Mas ela foi estudada também para esse tipo de pacientes, a equinácea, isso mesmo, Lucas. Só que no contexto do paciente com a doença, né, com algum sintoma respiratório, ela é útil na redução do tempo de infecção para infecções do trato respiratório superior. Essa é uma coisa importante. Então, se você tem uma congestão nasal e que pode ser algum tipo de rinocinusite, por exemplo, ela ajuda a melhorar, tá? E é com um nível de evidência alto. É o que nós chamamos de meta-análises, né? São revisões grandes de estudos isolados. Aí você faz uma média dos resultados e na média ele é positivo, tá? Outro ponto interessante também é a imunomodulação, que foi também mencionado, né? Para atletas, para pessoas saudáveis. Então ele está associado muitas vezes à redução, aí é um desfecho epidemiológico. É a diminuição da incidência de síndromes gripais em períodos em que são mais recorrentes. Então, por agora, por exemplo. Então, se uma pessoa começa a usar a equinácea agora, durante 30 dias, que antecede esse período agora de inverno que a gente está chegando, é menos provável que ela sim tenha algum tipo de infecção. Tá? Agora, isso vale, pessoal, isso vale bastante, especialmente para tipos de vírus que nós já nos expusemos. Porque quando você tem um vírus novo... um vírus novo, como é o caso do SARS-CoV-2, nosso corpo não tem ainda imunoglobulinas para aquilo. Porque você produz, para infecções virais, você tem IgM e IgG, né, como principais imunoglobulinas, né, de defesa. Mas é preciso fazer uma adaptação, né, em uma cadeia dessas imunoglobulinas para que você tenha uma resposta antígeno específica nesse caso. Então você tem que se expor primeiro para poder produzir. Mas, de toda forma, essa planta ela é muito usada para o vírus respiratório sincivial, né? Ela é usada também para gripes, para resfriados. Essa é especialmente a pegada dela, né? E para inflamação, também tem estudos mostrando benefícios, mas são benefícios inconclusivos. Ora podem ser benéficos, ora não, né? A Lara está fazendo uma pergunta aqui sobre se é apenas de prescrição médica. Lara, ela é uma planta... Quer dizer, o medicamento fitoterápico é de prescrição médica, né? Agora, um profissional de saúde qualquer pode fazer a intervenção levando em consideração o chá da planta. O problema é encontrar o chá, né, da equinácea aqui no Brasil. Aqui tem. Aqui tem no mercado. Tem. Jura? É equinácea com... Eu até postei, porque eu achei estranho, né? É equinácea com gengibre... Equinácea, gengibre e canela, eu acho. Própolis. Manda pra mim, Pri. Vou te mandar. É até uma empresa aqui do Rio, eu acho. Tá vendendo no mercado Zona Sul. Legal. Bem legal. Por que eu falo isso? A equinácea não é uma planta comum aqui no Brasil. Não é. Pois é. Então, o que a gente vai encontrar são os medicamentos fitoterápicos, né? Aí tem um grupo de... a Gil está perguntando aqui, para deixar claro, pode prescrever equinácea? Na forma de chá, você pode prescrever qualquer planta. Na forma de fitoterápico, ou seja, de medicamento, não. Aí tem aquelas restrições do conselho, né? Tem que ter título de especialista, receita de prescrição médica, toda aquela conversa. Existem formas diferentes de você usar, então o chá medicinal é benéfico. Você tem a tintura como benéfico, o extrato fluido como benéfico, e o extrato seco padronizado, né? O que pode prescrever qualquer profissional que tem habilitação? É o chá. Mas passou daí, tipo, tintura, extrato fluido, tudo isso não pode prescrever, né? Até a segunda ordem. Falaram aqui, eu não sei se eu vou conseguir chegar na pergunta, mas é uma planta que tem por falta de evidência,
ela não deve ser usada na gestação e também não deve ser usada na lactação. Tudo que a gente está falando aqui, na verdade, né? É, Na lactação, alguns chás até são utilizados, mas na gestante não, né? é. E nesse Tem alguma caso, coisa nova? Vou aproveitar e vou sugar você. tamo Tem junto. alguma coisa nova de chás para gestante? Ou, a princípio, mantém-se somente o chá de gengibre? Ó, em 2016 foi feita uma grande revisão, eu acho um referencial teórico legal para a gente acompanhar, que fez um levantamento de chás que são normalmente utilizados por gestantes, foi um estudo Sim, feito em vários países, e não só chás, mas fitoterápicos de uma forma geral. fitoterápicos. E aí eles verificaram a segurança. Aí não é apenas o gengibre que poderia ser usado como Tá, chá, tá? Agora, quando você pensa em fitoterápico mais concentrado com ação medicamentosa, sim. até agora o que a gente tem realmente é só o gengibre. Depois eu posso mandar, Pri, essa revisão para você. E tem Manda para mim para eu dar uma olhada. o anexo desse artigo é incrível. Ele tem umas Tá. tabelas muito legais que classificam as plantas entre que sabidamente são seguras para gestação, que sabidamente não são seguras para gestação e que tem informações Hum, inconclusivas sobre a tá. segurança, tá? Eu fiz até um dia desses aí, eu fiz uma live sobre gestação e aí eu fui estudar sobre isso e o que eu achei assim de mais robusto de novo foi sobre a passiflora, né? Na forma de chá. Uhum. Mas me manda que eu vou ler. Vai ter mais Vamos sim. live para gestante aqui ó, esse Olha aí, hein? mês. Vamos marcar. Ó, eucalipto é outra planta muito boa também, que pode ser utilizada também com esse propósito, mas a ideia dela é tratar resfriado comum, certo? Ela tem uma evidência boa e tem Sim, também estudos voltados para dor, mas são poucos trabalhos no fim das contas. E o eucalipto também tem uma função expectorante. Normalmente, quando você utiliza plantas que são fontes de óleos essenciais, especialmente mentol, cânfora, né? Não é o caso do eucalipto sim. exatamente, o eucalipto tem outros tipos de terpenoides, o eucaliptol, por exemplo. Mentol é o Vic, não é? O Vic no, É o que está presente no né? Vic. Eu vou me E mexer aqui porque eu vou botar para carregar. Pode tá, ir falando aí. Pode estratégia, falar. uma estratégia antitussígena simples. É você colocar aqui, ó, nessa região, por exemplo, a pomada, rica em mentol e cânfora, né? Ambas são úteis. E com isso você vai inalando os óleos essenciais, porque eles são muito voláteis, né? Eles têm facilidade, eles são rápida. Então você vai inalando, só que a resposta farmacológica dos óleos essenciais sobre a mucosa, tanto do trato respiratório superior como do trato respiratório inferior, é no sentido de descongestionar e, mais embaixo, é bloquear o mecanismo da tosse, a sinalização para tosse. Então, plantas que são fontes de óleos essenciais, nesse caso aqui, são excelentes. O pessoal está mencionando aqui a hortelã. A hortelã, sim, tem mentol na sua composição. É uma das plantas que eu vou mencionar Sim. daqui a pouquinho. Tá? A gente só usa esses óleos essenciais por via... Está mencionando aqui, cânfora oral? Não, cânfora oral não. A cânfora e o mentol por via respiratória, tá? Você pode utilizar óleos essenciais por via oral, sim. Eu vou falar sobre isso logo mais. Que é o caso, inclusive, do próprio eucalipto. Normalmente, para tratar esses sintomas respiratórios, você faz ou inalação profunda, né? Usando você vai fazer o chá do eucalipto e você faz uma proteção com um paninho, né? Para poder inalar os vapores. Isso é um uso bem popular, né? Agora, se você decidir prescrever um produto com uma pegada farmacológica, aí você pode fazer a tintura e as farmácias de manipulação fazem tintura de eucalipto e você utiliza em torno de 3 a 9 ml por dia, tá? Dá para fazer também a tintura, dá para fazer a infusão da folha picada. O óleo essencial puro também você pode utilizar de 0,3 a 0,6 gramas por dia, né? E aí você tem que diluir bastante isso para não concentrar, para não irritar o trato gastrointestinal, mas também é uma opção, né? Eu gosto muito de prescrever inalação com eucalipto. A inalação é maravilhosa. A É, inalação funciona mesmo. é. E
E uma outra planta que a gente pode destacar também é o guaco, que também já foi mencionado aqui, né? Perguntando. Pois é, o guaco tem uma ação, um efeito, na verdade, que ele não é muito pautado em estudos científicos, mas ele é pautado no que nós chamamos de uso tradicional reconhecido. Existe um reconhecimento da utilização dele, e nessa utilização, nós temos uma confirmação do efeito na prática, e é observacional, claro, Sim. e da segurança. A Anvisa reconhece isso, inclusive. Tem regra do jogo. A fitoterapia não é só feita com base em investigação científica. Ela também é levada em conta, ou também é levado em conta a sua utilização histórica documentada, que é o que nós chamamos de fitoterapia tradicional. A Ayurveda é um excelente exemplo de modelo médico, de racionalidade médica voltada para o cuidado em saúde contemporâneo, mas com base num histórico documentado, né? Então, o guaco pode ser usado também, mas o guaco tem um propósito expectorante. Ele é muito importante para quem tem produção de muco, ou seja, para quem tem a tosse produtiva, tá? E aí você usa normalmente a infusão. A infusão você utiliza 3 gramas, isso é o que consta no formulário da Anvisa, tá? São 3 gramas da folha seca. E se você está usando a folha in natura, aí você multiplica aí por 5. Então você vai usar mais ou menos 15 gramas da folha. Sim. Para cada xícara. E você pode tomar essa xícara de chá, faz por infusão, porque já que se trata de uma folha, né? 3 vezes ao dia. Se você usar um medicamento fitoterápico que está disponível já nas farmácias, concentrado em cumarinas, aí você tem que administrar uma dose equivalente de meio até 5 miligramas de cumarinas totais. Então, é seguir a bula, tá? Porque o que está lá na bula atende a essa especificação prévia da Anvisa. O cuidado que a gente precisa ter com o guaco é porque, como ele é fonte de cumarinas, que é um grupo de moléculas que ela apresenta, ela pode interferir sobre a coagulação sanguínea. Então, é verdade. Então, se o paciente usa durante muito tempo e toma algum medicamento que também impacta sobre a coagulação sanguínea, se esse efeito desse medicamento é a redução da coagulação, tem risco para sangramento. Para pequenos sangramentos, ou não, né? Se a pessoa vai fazer um procedimento cirúrgico e está usando uma varfarina e está usando alguma planta fonte de cumarina, vai interagir de uma forma que pode ser clinicamente importante, tá? Outra planta também interessante, para mim, a que mais se destaca nessa bagunça toda, é a Pelargonium psidoides. A Pelargonium é uma planta também não disponível no Brasil, é uma planta nativa da África, e ela tem uma evidência científica muito bem construída para várias doenças respiratórias e sintomas também. Por exemplo, para tratar bronquite, ela é útil. O que ela faz na bronquite? Ela reduz a intensidade e a duração da tosse e ela também reduz a produção de muco. Tá? Então, ela tem um efeito mucolítico, expectorante, portanto, né? E ela também tem um efeito imunomodulador. Outro tipo de benefício, na doença pulmonar obstrutiva crônica. Ela também parece melhorar a ventilação respiratória nesses pacientes, também possivelmente eficaz. Tem uns 3 ou 4 artigos que mostram isso. Para gripe comum também, ela também é útil fazendo o quê? Aumentando a velocidade de recuperação, ou seja, reduzindo o tempo para a recuperação e também melhorando os sintomas respiratórios de vias superiores e de vias inferiores, tá? A tonsilofaringite também, né? Pode ser, ou seja, aquela inflamação de garganta, né? Muito pesada, ela também é útil nesse sentido. Ela tem uma ação antimicrobiana discreta, mas ela tem, pelo papel imunomodulador, benefício sobre a tonsilofaringite. E tem estudos inconclusivos para asma e para sinusite, tá? É uma das plantas mais interessantes e tem um extrato, e essa é uma coisa legal da planta, porque ela só tem um tipo de extrato aqui no Brasil, que é um extrato padronizado no mundo todo. É a mesma história do ginkgo biloba. O ginkgo biloba tem apenas um tipo de extrato que tem tantos por cento de ginkgoflavonoides, né, exatamente 24,6 e 16,8 de terpenolactonas. Uma coisa só, no mundo todo. E no caso dela, da mesma maneira. Inclusive é o que nós chamamos de EPS 7630. É um código para esse extrato. Ele está padronizado
em fenócitos totais, que é basicamente em epicatequina. E normalmente a gente usa para esses primeiros sintomas que eu mencionei para vocês, exceto para a DPOC, né, doença pulmonar obstrutiva crônica, entre 7 e 21 dias, que é o tempo que a gente usa para tratar um paciente com resfriado e gripe, né? Para DPOC, o tratamento é de 2 anos. 2 anos não, perdão, de 6 meses, né? São 24 semanas. Quer dizer, fiz a conta errada aqui, viu? Dá, 6 meses, é isso mesmo. Então, você tem estudos que mostram esse benefício. Uma coisa que eu achei interessante, e nós não podemos, com base nisso, também imaginar que se trata de um recurso para o que a gente está passando aqui agora. Mas ela pode ser útil para o manejo dos sintomas, basicamente. Só que nós, pela universidade, estamos fazendo um levantamento agora para entender o seu papel sobre o Covid-19 e em breve a gente deve publicar aí algum tipo de comunicação científica nesse sentido. A gente está finalizando os dados, que a gente identificou que ela era eficaz, um estudo in vitro mesmo, né, que você faz na bancada, bem simples. Você pega uma célula, nesse caso foi uma célula intestinal, então isso é uma limitação, a gente não foi feito, aliás, com célula pulmonar, mas é um tipo de célula que a gente chama de CACO2. Aí você joga um vírus lá e aí avalia a replicação do vírus. Só que aí você joga o extrato em cima em várias concentrações diferentes. E aí vai ver se inibiu a multiplicação do vírus, né? E para vários sintomas respiratórios, vários vírus que causam sintomas e doenças respiratórias, a pelargonicidioides foi eficaz na diminuição da carga viral. Um desses vírus era um tipo de coronavírus, que não é esse agora da gente, inclusive, tá? É um outro tipo de cepa, enfim, mas vale muito a pena a gente imaginar o seguinte. Bom, é a mesma história da ivermectina, que foi divulgada há pouco tempo. Sim. Teve um trabalho feito em culturas de células. Isso não quer dizer que vai funcionar em seres humanos. Tem uma série de variáveis que precisam ser melhor entendidas, né? Então, não se trata de um recurso terapêutico ainda. Estamos analisando para ver se isso realmente vai ter alguma utilidade para o que a gente está vivendo hoje. Então, não usem pelargonicidioides, não corram para as farmácias para usar, porque não é essa a ideia. Mas, na perspectiva da boa notícia, essa pode ser uma boa notícia. E também lembro que tem outras pesquisas sendo feitas agora para produtos naturais diferentes, com uma metodologia que nós chamamos de docking, ou in silico. Tipo, é modelagem por computador. Você pega a molécula, não sei se vai dar para mostrar para vocês aqui, porque eu estou guiando aqui a minha fala com base na minha apresentação, mas deixa eu mostrar aqui, ó. Só para explicar direitinho, o que eles fizeram? Eles pegaram produtos naturais, que a gente já conhece, que existem em plantas, e a gente botou para rodar nessa proteína aqui que o vírus tem, o Covid-19, né, o SARS-CoV-2. É um tipo de proteinase, essa M-Pro, que é importante para o funcionamento viral. E a proposta é entender o seguinte: se moléculas que estão presentes em plantas podem inibir essa proteína que é importante para o desenvolvimento da doença. E eles identificaram duas substâncias importantes aqui, cadê? Que é essa daqui, ó. Ela demonstrou ter afinidade a sítios diferentes, a locais diferentes dessa proteína. E essa outra substância aqui, que é a luteonina 7-glicosídeo e o camferol, tá? Mas tá tendo pesquisa, sim, é isso que eu quero dizer. Tá rolando pesquisa? Tá rolando pesquisa sobre produtos naturais e o Covid-19, mas ainda é cedo para a gente fazer qualquer tipo de recomendação médica nesse sentido. E não devemos nos automedicar, isso é uma falha importante. Veja, a galera nos Estados Unidos botou pinho-sol, lisoforme, né? Na veia, digeriu. Tem um monte de gente intoxicada aí, então tem que tomar cuidado com isso. Não, você não está entendendo. Teve uma menina bióloga que me mandou um direct aqui falando que o pai e a mãe dela estavam tomando... qual o nome daquele negócio que passa no chão? Lisoforme. Lisoforme. Gente, eles estavam bebendo isso. O pai e a mãe. E ela falou assim, nem adianta, eu já falei com eles não querem parar de beber. Tem uma frase de Antônio Abujamra que eu gosto muito, né? Que ele era apresentador daquele programa Provocações da TV Cultura. Ele falava assim: a vida é sua, estrague-a como quiser. Uhum. Bom, a pessoa quer... bem isso. Fazer o quê? Então, quer usar lisoforme, amigo, você vai pagar caro depois. Não façam isso, gente, não estou recomendando. Mas olha só,
E aí uma última planta que a gente pode mencionar é a hortelã, né? A metapiperita, muito útil também, como tanto expectorante e espasmolítico. Expectorante, então ele vai tratar essa secreção toda, tende a eliminar com mais facilidade, e mucolítico, porque ele espasmolítico, né? O que ele vai fazer? Ele vai reduzir a contratilidade pulmonar, vai promover uma broncodilatação, o que pode aliviar a tosse, no fim das contas, né? Então, você usa o chá da hortelã, funciona super bem. A bebida quente, o problema é estragar a vida dos outros. Eu concordo. A gente tem que tomar cuidado com a vida alheia para cuidar da nossa. Eu falei sobre isso ontem, né? Sobre essa questão das fake news, né? Que todos nós somos responsáveis pelas fake news também. Seja de saúde, de política, etc. Pela falta de informação que nós mesmos temos, né? Cuidar do coletivo... A gente tá aqui para passar a informação correta, né? Exatamente. Então, cuidar do coletivo é cuidar do individual. Exatamente. Então, no caso da hortelã, a gente tem tanto a infusão, o chá da folha, que você pode fazer tanto com a planta fresca como com a planta desidratada, né? A planta seca. E a gente usa folha, né? Como eu já mencionei para vocês. Normalmente, você usa para planta seca, você trabalha com 1,5 grama dela para cada xícara de chá, né? Fica mais ou menos em torno disso, tá? Se ficar um pouquinho a mais ou a menos, não tem problema não. Isso não vai gerar nenhuma diferença no efeito, não. Até porque você vai usar de 2 a 4 vezes ao dia, né? Muitas vezes as pessoas gostam até de utilizar outras plantas junto com o hortelã para ter benefício. Eu, particularmente, tenho um benefício bom do hortelã com boldo, mas é para finalidades digestivas, porque o hortelã também tem essa função, né? Ela aumenta um pouco a atividade gástrica. Eu até escrevi isso aqui, ó. Ah, que maravilha, olha aí. E a hortelã, ela tem uma característica sensorial interessante, porque ela mascara um pouco o amargor do boldo, né? E dá para fazer também o extrato seco da planta, né? Tem medicamentos disponíveis no mercado, e é importante que esses comprimidos sejam de liberação revestida, né? Que eles realmente só se abram, só se desintegrem no intestino, porque se abrir antes no estômago com muita concentração lá da mentona e do mentol, você pode ter realmente uma irritação gástrica importante. Sim. E para fechar, Pri, uma última planta é o alcaçuz. Uma planta legal, que também tem efeito expectorante. O ácido glicirrizínico é um produto que também pode ajudar na expectoração e que tem... deve ter alguns cuidados em relação a ele por conta dos efeitos mineralocorticoides, ou seja, ele pode reter o sódio no organismo, com isso você pode aumentar a pressão, gera um desbalanço com o potássio, né? E então você pode baixar o potássio relativamente, então é uma planta interessante, mas é preciso usar com alguma parcimônia. Uma pergunta básica, qual delas é melhor? Bom, depende do contexto. Melhor para quê? Para qual condição, né? Então é importante ir mais a fundo, entendendo que elas têm o seu potencial, têm o seu benefício potencial, mas é preciso sempre levar em consideração os dados de eficácia de cada uma delas e os dados de segurança, e ver se elas se conciliam realmente com as necessidades de saúde do paciente. Essa é a ideia. Sim, inclusive você falou sobre essa questão da pressão arterial, e eu achei muito bom você levantar a questão, que as pessoas elas têm medo do gengibre, achando, não sei porquê, sei lá, por fake news, que o gengibre vai aumentar a pressão arterial. O chá de gengibre ou colocar um gengibre ralado na comida, enfim, não aumenta, né? Na verdade, não tem nenhum impacto muito direto na pressão arterial. Já o licorice, como o Leandro falou, principalmente se ele for utilizado a longo prazo, né? Então, se for utilizado um chá de licorice por mais de 3 meses, inclusive, a gente nem usa chá a longo prazo assim, a gente sempre vai fazendo uma rotação, né? A gente tem que tomar cuidado, sim, com o indivíduo que tem pressão arterial. Inclusive, até falei isso, eu acho, no programa que eu estou fazendo parte do menos 50 toneladas, porque o licorice é super digestivo, mas ele pode ter essa alteração. E aí a gente tem a hortelã, né? A gente tem a menta piperita, também tem o mesmo efeito dele, até deixei escrito aqui no meu resumão sobre as plantas da aula do professor Leandro, porque eu ia justamente falar isso, né? A gente acaba
esquecendo que o intestino é o centro de tudo. Então, muito dessas questões imunológicas de alterações respiratórias estão envolvidas também com uma deficiência digestiva. Então, quando a gente melhora o sistema digestivo, a gente também trata as nossas alterações respiratórias. Uhum. Para finalizar, peguem papel e caneta, que eu não vou repetir. Vocês ficam aqui, repete nada. Pega agora, papel e planeta. Papel e caneta, que eu vou dar algumas orientações do Ayurveda sobre alguns pontos que foram falados aqui nessa live, tá? Enquanto vocês estão pegando aí papel e caneta, que eu sei que vocês são lentos, só para vocês entenderem que para melhorar alterações respiratórias, o mais indicado, principalmente se tiver catarro e muco, é uma dieta que pacifique o kapha. Mas, como o Leandro falou, cada caso é um caso, né? Aqui a gente está dando uma visão geral, lógico, né? Vocês vão ter que conversar isso com o nutricionista, com o farmacêutico, com o médico de vocês, tá? Se vocês estiverem, por exemplo, com Covid, né? A gente aqui está falando de alterações mais generalistas. Então, sobre sinusite, que eu falei com vocês essa semana, eu acabei de produzir agora de manhã, que eu já acordei produzindo, Leandro. Acordei produzindo, acordei falando com os outros aqui no direct, respondendo, fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Hoje eu acordei bem pitona. Então, sobre sinusite, eu acabei de produzir um material agora, que vai subir como um anexo do meu livro de Ayurveda para o Telegram, para a galera imprimir e juntar aí com o livro que já adquiriram, tá? Então, só tem acesso ao Telegram quem tem o livro ou quem comprou o curso Rotinas Diárias, que está fechado. Mas peguem aí o papel e caneta para anotar. Para bronquite, o que é que os textos ayurvédicos dizem? Que a gente precisa mastigar hortelã de manhã. Então, para melhorar a bronquite, uma das indicações é mastigar um punhado de manhã. Ou fazer um cataplasma. Não vou explicar como faz isso, tá, gente? Depois eu posso até botar isso lá no Telegram para a galera. Fazer um cataplasma com semente de mostarda e colocar essa semente de mostarda no peito. Acredito eu que ela deva ter alguma ação também expectorante, né, Leandro? Acredito eu que essa deva ser a indicação. Uhum. E aí, para resfriado, é isso que praticamente o professor já falou, né? Eles mandam tomar chá de manjericão santo. Então, manjericão santo é o manjericão sagrado que a gente conhece como tulsi. Então, essa erva que já está até sendo bastante vendida aqui no Brasil, que é a erva tulsi, é um manjericão sagrado, que é ótimo para resfriado quando ela está misturada com gengibre. Então, já tem até um chá deles de sachê, que é gengibre, tulsi e cúrcuma. É ótimo para resfriado, né? Para modulação aí de sistema imunológico é ótimo. E também pode ser chá de gengibre com coentro. Por incrível que pareça, Leandro, o coentro também para o Ayurveda, ele é super digestivo. Então, talvez essa junção, né, do gengibre com coentro seja para melhorar a digestão do gengibre e a pessoa ter uma eficácia melhor na questão dos resfriados. Eu sou super do time gengibre. Oi? Sou super do time gengibre, do time coentro. Inclusive, tem uns textos ayurvédicos também que mandam a gente comer 2 tâmaras com suco de limão. Então, tem mais uma indicação da Ayurveda, que seria ali no meio da tarde, comer 2 tâmaras e tomar um suco de limão, tá? Para a infecção do trato respiratório, tem um chá que eles também orientam a gente fazer, que é assim. 2 colheres de sopa de agrião, 1 colher de chá de pimenta, 1 colher de chá do tulsi, né, do manjericão sagrado. Ai, Priscila, não tem um manjericão sagrado. Usa o manjericão normal. Usa a menta, usa o hortelã, tá? 1 colher de chá de açúcar. E aí a gente vai fazer essa infusão, esse chá, e vai tomar 120 ml 3 vezes ao dia. Isso para infecção do trato respiratório, tá, galera? Rinorreia seria aquele nariz escorrendo, né? Muitas pessoas reclamam de nariz escorrendo, que escorre de manhã, que comeu e começou a escorrer, que correu, começou a escorrer. Então, eles mandam a gente inalar cominho. Então, pega um pouquinho de cominho e inala, tá? E para dor de garganta, eles também orientam fazer gargarejo com água morna e suco de limão. Ou seja, são preparações simples, são preparações também
fitoterápicas e que são efetivas e que a gente tem aí na ciência a comprovação de que elas realmente funcionam para essas alterações. Então,